Lá vem a professora Com na Arena da História, o Coliseu de Roma. Os antigos romanos eram apaixonados por jogos violentos conhecidos como ludi, que eram muito mais do que simples entretenimento, porque refletiam seus valores, crenças e sua relação com a política. Os jogos, em forma de espetáculo, serviam como instrumento de controle social e como símbolo de poder. O grande incêndio de Roma em 64 abriu espaço na região central, onde Nero, após acusar os cristãos pela queimada, aproveitou para construir seu novo palácio, chamado de Domus Áurea, esplêndido, com lago artificial e uma escultura em bronze com mais de 30 metros de altura, chamado Colosso de Nero. Surgia então a Roma imperial, urbanizada e cheia de monumentos. No ano de 68, sob ameaça de perder o poder, Nero tirou a própria vida e uma das primeiras providências do novo imperador Flávio Vespasiano foi derrubar a Domus Áurea, símbolo da loucura de Nero. No seu lugar, aproveitando as condições do terreno, drenou o lago artificial e iniciou a construção do Anfiteatro Flaviano, que conhecemos como Coliseu. Obra impressionante com 48 metros de altura, 24 mil metros quadrados, 80 arcos por andar e 160 esculturas em bronze, sem falar nos seus subterrâneos, nos seus sistemas de elevadores, armadilhas e detalhes decorativos. Ele foi comparado pelos seus contemporâneos às pirâmides do Egito e aos jardins suspensos da Babilônia, maravilhas do mundo antigo. Ninguém sabe quem foi o arquiteto responsável pela construção, mas ele demorou apenas 8 anos para concluir essa grande obra que, entre outros, possuía um sistema de toldos para proteção dos espectadores chamado velarium, que pesava em torno de 50 toneladas e até hoje não se sabe ao certo como ele funcionava. Ainda restam algumas pedras de ancoragem desse sistema posicionadas em distância matematicamente calculada do lado de fora do Coliseu. Todo revestido e decorado em mármore, as pedras para sua construção vinham de Tivoli, a 35 quilômetros de distância. Em frente colocaram o Colosso de Nero, agora com o rosto do deus Sol, e essa escultura colossal, acredita-se, inspirou o nome para o Coliseu. Flávio Vespasiano morreu antes do término da construção, sendo substituído por seu filho Tito, que foi associado pela população à má sorte, porque assim que assumiu o poder, duas tragédias se abateram sobre Roma: a erupção do Vesúvio e um grande incêndio. Então, ele apressou o final das obras, inaugurou o Coliseu, oferecendo ao público 100 dias contínuos de espetáculos, que incluíam até batalhas navais. Era fácil inundar a arena, pois eles aproveitavam o sistema que havia drenado o grande lago artificial e aí enchiam a arena de água novamente. O povo satisfeito se embriagava na violência. Até hoje, pessoal, os estádios modernos são inspirados no formato do Coliseu. Será que é uma simples coincidência? O poeta Juvenal condenou essa prática política, dizendo que os romanos tinham se tornado um povo degenerado que só desejava duas coisas: pão e circo. Estar no Coliseu era eletrizante. Seus 60 mil espectadores eram organizados de acordo com a sua classe social. Ninguém se misturava e tudo era muito bem organizado. Os subterrâneos ou hipogeus, 6 metros abaixo da arena, serviam como bastidores onde gladiadores, animais e cenários aguardavam para entrar na arena. Essa área era fundamental para a logística dos espetáculos, que eram muito sanguinolentos. Nos jogos inaugurais, mais de 5 mil animais, entre leões, tigres e elefantes, morreram. Na totalidade dos séculos de funcionamento do Coliseu, estima-se a morte de 1 milhão de animais e incontáveis vidas humanas. As lutas gladiatórias remontam a séculos antes do Coliseu. Sua origem é provavelmente etrusca e acredita-se que tiveram início quando um filho de um alto funcionário quis homenagear a memória do pai falecido com dois sacrifícios humanos. Então ele colocou dois homens para lutar até a morte.
Na antiguidade, a prática fez sucesso e os romanos adoravam. No início, lutavam prisioneiros de guerra e condenados à morte. Com o tempo, as lutas se especializaram e os gladiadores romanos se tornaram ídolos entre a população. Quando eles entravam na arena, cumprimentavam o imperador com a frase: "Os que vão morrer te saúdam". Além da morte de gladiadores, muitos cristãos foram martirizados no Coliseu. O primeiro a persegui-los foi o Nero. E a perseguição continuou por séculos. Eles eram jogados às feras, queimados vivos e até crucificados em espetáculos para lá de cruéis. Foram 4 séculos de muita violência. Com o declínio do Império Romano, os primeiros imperadores cristãos tentaram acabar com os jogos, mas o povo estava viciado em violência. Os jogos gladiatórios foram abolidos em 438 depois de Cristo, e gradualmente o Coliseu passou de local de entretenimento para outros usos e foi se deteriorando. Suas ruínas viraram local de desocupados, mendigos, e ele foi paulatinamente saqueado. Seus materiais serviram para as novas construções da cidade de Roma. Na Idade Média foi utilizado como cemitério e em 1200 uma família se apropriou dele e o Coliseu se tornou a sua fortaleza pessoal. O cimento utilizado na construção era uma mistura de cal e areia vulcânica que resultou numa espécie de concreto. Mesmo assim, as estruturas do Coliseu foram muito danificadas por um terremoto no século XIV. E os saques de materiais continuaram durante o Renascimento italiano, que usou muito mármore do Coliseu na construção de igrejas e palácios. Somente no século XIX foram iniciadas obras de restauração. Na ocasião, o Coliseu estava tão danificado que pensaram até em derrubá-lo. Em 1980, ele foi tombado como Patrimônio da Humanidade pelo Unesco. Na ocasião, contava com mais ou menos 1932 anos. Em 2007, foi escolhido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A cruz foi colocada para lembrar as vítimas e mártires que pereceram no Coliseu. O Coliseu segue imponente testemunha do tempo e do esplendor de Roma, até que se cumpra a profecia que diz que, enquanto o Coliseu permaneça, Roma permanecerá. Quando cair o Coliseu, cairá Roma, e quando cair Roma, cairá também o mundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixem seu like. Um abraço, que lá vai a professora.